Graças e paz, queridos. Amém? Que bom, né? Você pode se assentar nesse momento. Amém? Me chamo Daniel, sou pastor na nossa igreja metodista wesleyana em Nilópolis, né? Mais precisamente no Cabral. Me sinto honrado por estar nessa manhã aqui com vocês para compartilhar um pouco das nossas experiências, daquilo que diz respeito a uma igreja irresistível. E falar sobre igreja é muito bom, né? Falar sobre igreja é prazeroso demais. E todas as vezes que temos a oportunidade de fazer isso, nós procuramos fazer com excelência, porque é bom estar na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com vocês algumas orientações sobre aquilo que entendemos a respeito de igreja como organização, igreja como organismo. A gente vai falar um pouco sobre isso, e é um assunto de extrema relevância, porque acredito que seja uma linha tênue que a gente transiciona por ela durante toda a nossa vida. É importante demais nós termos sempre em nossa mente a ideia do propósito principal da igreja do Senhor, e não podemos perder o foco disso. Em contrapartida, há muitas outras coisas importantes também quanto à igreja, a organização. E a gente vai ver um pouquinho porque elas estão diretamente ligadas, ok? Eu queria, antes de nós entrarmos aqui nos nossos tópicos, eu queria iniciar contando uma parábola aqui para vocês, né, que fala sobre a importância de nós nos envolvermos, da igreja se envolver em situações cotidianas do dia a dia. A igreja, é bem verdade que ela também é solucionadora de problemas na pessoa dos seus pastores, dos seus membros. Frequentemente somos procurados não apenas por pessoas da nossa comunidade, mas também da nossa vizinhança, do local, da cidade onde nós moramos, e a igreja ela precisa ser relevante em todas as esferas, ok? Conta a história, uma parábola, que um viajante, certa vez estava com um amigo, e os dois viajavam num camelo, um viajava de carona com o outro no camelo, e a viagem seria um pouco longa, e no percurso desse caminho, o amigo que estava na carona do camelo, ele avistou ao longe uma confusão. Ele então diz para o seu amigo: olha, vamos lá tentar resolver esse problema, ver o que está acontecendo lá. E o amigo, dono do camelo, falou para ele: você é maluco, rapaz. Toda vez você inventa isso, você cisma em se envolver em problemas dos outros. A gente não tem nada a ver com isso. A gente precisa seguir a viagem. E o que você quer fazer lá? Ele falou: mas vamos lá. Nós somos servos de Deus, a gente precisa ajudar. Pode ser que eles estejam precisando de alguma coisa. E aí, depois de muito insistir, o amigo foi com ele. E aproximando-se daquele grupo, havia uma confusão ali, e eles perceberam que se tratavam de 3 irmãos. E aquele homem que incentivou o amigo, dono do camelo, a parar para resolver aquele problema, ele falou: o que está acontecendo? E um daqueles irmãos disse: nós temos um problema aqui. E ele falou: que problema? O problema é que o nosso pai morreu e nos deixou uma herança. E o rapaz falou: mas isso não é um problema, né? Do ponto de vista dele ter morrido, sim. Mas de ter deixado uma herança, isso é uma bênção, né? Porque pelo menos vocês não ficarão desassistidos. E ele falou: não, é um problema, porque nosso pai nos deixou 35 camelos. Aí ele falou: tudo bem, mas aonde está o problema nisso? Ele falou: o problema está porque meu pai deixou um testamento dizendo que metade dos camelos deveriam ser dados ao irmão, ao filho mais velho, ao primogênito. 1/3 desses camelos deveria ser entregue ao irmão do meio, ao filho do meio. E 1/9 seria entregue ao mais novo. E o problema está aí, porque 35 dividido por 2 vai dar 17,5. E eu não quero 17,5 camelo. Como é que eu vou partir um camelo no meio? Em contrapartida, o meu irmão do meio também não está feliz, porque a ele foi determinado que ele ganharia 1/3 dos camelos. Só que 35 dividido por 3 vai dar
11,6. É isso, né? Quem quiser aí pode conferir. 11,6. Ele falou, também não quero 11,6 camelos. E por fim, o mais novo foi determinado a ele que ele receberia, né, 1/9 dos camelos. Só que 35 dividido por 9 vai dar 3,8. Né? Pode conferir aí, acho que é isso mesmo, 3,8. Né? De matemática eu sou bom. E aí ele falou, não quero 3,8 camelos, né? E aí está o problema. Ele falou, posso ajudar vocês? Ele falou, pode. Aí ele virou para o amigo e falou, me empresta o seu camelo? Ele falou, o que você vai fazer, rapaz? Você é maluco? Ele falou, me empresta, você não confia em mim, a gente não é amigo? Ele falou, confio, mas que loucura você está pensando em fazer? Ele falou, rapaz, me empresta o camelo aí, rapaz, não discute não. Ele falou, tá bom, vê lá o que você vai fazer. Ele virou para os irmãos e falou, posso colocar mais um camelo nessa partilha? Aí ele falou, pode. Então agora temos 36 camelos, não é? Ele falou, agora vamos fazer a partilha. 36 dividido por 2 vai dar 18, não é? Para ele que ia receber 17,5, 18 agora ele ficou feliz da vida, satisfeito, resolvido o problema. Chamou do meio, falou, e você? Você ia receber 11,6, né? E agora? Agora eu vou receber 12 camelos, né? 36 dividido por 3 dá 12. Ele ficou feliz da vida também, resolvido o problema. Chamou o mais novo e falou, e você? Eu ia receber 3,8. E agora? 36 dividido por 9 vai dar 4. Você está feliz? Ele ficou feliz da vida. E aí somando 18 com 12 mais 4, dá 34. Ele devolveu um camelo para o amigo e ficou com outro. Né? Então, quando você é crente, servo de Deus, está disposto a ajudar, porque a igreja ela foi chamada para ajudar, para auxiliar. E com sabedoria e unção você consegue resolver muita coisa. Não é verdade? Eu sei que parece meio esquisito, né? Eu fiquei quase uma semana fazendo essa conta, meu amigo, né? Para tentar entender esse mistério. Mas deu certo. No fim deu certo, né? Ok? Então vamos lá. O que é a igreja? A igreja de Cristo não é apenas uma organização material, formal, social, que implica em condicionamentos humanos e decididamente restrita a uma localidade e normas. Ela é o corpo de Cristo, cuja a cabeça, né? Vamos lá? Deixa eu ver aqui se está indo. Isso, foi lá. Aponta para cá ou para lá? Para o Arnaldo, né? Então, beleza. Eita, fica tranquilo, eu não vou ver. Ih, acho que foi a pilha aqui, foi embora, hein? Estou apertando aqui. Agora foi. Vamos lá, foi. Ela é o corpo vivo de Cristo, cuja cabeça é Ele próprio. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E é bem verdade que a igreja local constitui-se num microcosmo, isto é, um pequeno universo do grande universo que é a igreja de Deus. Queridos, nós não podemos desassociar a igreja como organismo da igreja organização. Isso precisa ficar muito claro no processo, porque enquanto organismo, essa igreja é irresistível e imparável. Porém, como organização, a gente precisa seguir algumas orientações, algumas coisas que vão nos ajudar nesse processo. Igreja como organização. O que podemos tirar de essencialidade da igreja? Como organização, ela teve uma origem. E vivemos em uma sociedade livre, organizada e democrática, e com isso ganhamos o direito de existir quanto organização. E trabalhando do ponto de vista bíblico, né, essa igreja que iniciou-se lá em Atos dos Apóstolos, né, e no final do capítulo 28, né, ela encerra ali aquela fase dela, e a partir de então inicia-se uma outra fase, que é a fase em que nós estamos aqui hoje.
né? Uma igreja que se desenvolve em muitas áreas, uma igreja que se desenvolve nas rádios, na TV, nos podcasts, né? Nos arquivos, nos e-mails, nas redes sociais, na sociedade de um modo geral. E no final do século XIX, aqui no Brasil pelo menos, a igreja ela vai ganhar o direito de existir, pelo menos a igreja protestante, de existir enquanto organização. E nós lutamos muito para alcançar isso, porque a Igreja Católica Romana ela já existia como organização, porém a Igreja Protestante ainda não. E ao fim do século XIX, isso é conquistado a título de muito trabalho, de muita força, de muito empoderamento, né, de persistência, de foco dos irmãos da época, de muitos missionários que vieram aqui para o Brasil e trouxeram, né, as primeiras igrejas evangélicas para cá, para o Brasil. E desde que isso aconteceu, também nós ganhamos responsabilidades no que diz respeito a esta igreja organizada, esta igreja como organização. E aí, no organismo, ela não está sujeita ao Estado, mas como organização, ela deve ser exemplar. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: vede, porém, irmãos, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Deixemos para trás o pecado que tão de perto nos rodeia e as coisas que nos embaraçam a vida. Então essa igreja ela precisa ser exemplar no que diz respeito à sociedade. Uma vez que organizada, ela agora precisa seguir algumas regras, ela precisa seguir algumas orientações dentro daquilo que entendemos que é o aceitável de forma social. Até porque, irmãos, nós não podemos desassociar isso, não é verdade? Essa igreja, ela atua em diversas frentes. Durante esse período de pandemia, por exemplo, quantas igrejas, assim como essa, também a nossa, lá funcionou através das redes sociais, no período do isolamento. Eu sei que isso trouxe uma confusão muito grande, principalmente para as igrejas mais radicais, que de forma alguma queriam fechar, né, os seus templos, e aí se entendeu de forma equivocada o propósito de igreja, porque como foi falado aqui também pelos amigos que me antecederam, a igreja somos nós. A igreja não é uma instituição, não é uma obra de alvenaria, a igreja somos nós, e essa igreja ela é imparável, mas ela enquanto organização precisa seguir algumas diretrizes, porque nós estamos inseridos na sociedade, nós dependemos de serviços sociais. Então essa igreja não pode confrontar com algumas diretrizes que são determinadas pelo nosso governo, não é? É óbvio que com ressalvas, não é? Nós também não vamos seguir a uma orientação insana, mas na medida do possível, aquilo que é aceitável e aquilo que é entendível como uma forma de se solidarizar com a sociedade, com o que o povo está vivendo nos nossos dias, isso é importante que façamos. E essa igreja como organização, ela tem direitos e deveres. Direitos aos serviços essenciais. Por exemplo, se uma igreja sofre com um incêndio, quem é que nós vamos procurar? Os bombeiros, não é verdade? Se ela passa por um furto, sofre um assalto, a quem vamos procurar? A polícia, não é verdade? Se ela passa por a cidade passa por uma catástrofe e envolve também a igreja, a quem vamos procurar? A defesa civil. Se precisamos de alguns documentos, algumas licenças, nós vamos até a prefeitura. Então, a nossa igreja como organização, ela precisa dessas ferramentas para subsistir. E é por isso que nós não podemos desassociá-la da igreja orgânica, da igreja organismo. Ela é tão importante quanto a igreja organismo. É óbvio que se tiver que terminar alguma delas, vai terminar a organizada, a organização. Porém, a organismo, ela não termina, ela vai permanecer para sempre. Porque essa é uma fala de Cristo para a nossa vida, ok? Deveres. Essa igreja precisa servir com suas estruturas e cumprir as leis. Se lutamos para sermos reconhecidos como instituição, precisamos cumprir algumas regras.
E é óbvio que dentro de um bom senso, a igreja tem um CNPJ, né? Ela funciona. É uma igreja que paga contas, é uma igreja que presta alguns serviços e ela precisa estar regulamentada dentro da nossa legislação. Eu sei que às vezes, pelo menos para as pessoas mais radicais, é difícil de compreender isso, mas é de extrema importância, principalmente para nós pastores. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja do Cabral, havia muitas coisas para serem resolvidas ali, e essa é a realidade do pastor Wesleyano. Então você que é seminarista, que está aqui e que almeja o episcopado, já vá se preparando com isso, meu irmão. Porque a igreja não é só o culto de celebração. Existem muitas outras coisas que a gente precisa resolver, que são coisas do bastidores que não são tão prazerosas quanto está no templo cultuando ao Senhor, mas que precisam ser resolvidas. E principalmente na realidade do pastor Wesleyano, que além de pastor, é um administrador. E essa igreja precisa funcionar também nessas esferas. Vocês têm na figura do seu pastor, pastor Aguinaldo, uma pessoa que sabe muito bem transicionar nessa área. Não é porque ele está aqui, mas já conheço desde quando era pastor em Mantiquia, e o pastor Aguinaldo sempre fez isso com muita excelência. A igreja sempre foi uma igreja atuante na cidade onde ela está inserida. E isso é importante demais. Nós não podemos criar inimigos, irmãos, na cidade. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade do reino, para pregar a palavra que liberta. Nós somos levantados pelo Senhor como boca profética para a nossa cidade, para a nossa nação. Então nós não podemos entrar em embates sem propósito, a troco de nada, porque a igreja como organismo, ela vai permanecer, ninguém pode pará-la. Então, não é uma determinação federal, durante um tempo que vai fechar a nossa igreja, que vai impedir o nosso trabalho, que vai nos impedir de atuar. Porque se nós não tivéssemos esse templo aqui, a igreja permaneceria. E a pandemia foi uma prova disso, de que a igreja não subsiste por conta do templo. A igreja existe porque ela é a igreja de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo, fiel, inabalável. E não será uma determinação federal que vai nos parar, irmão. Não será uma determinação da prefeitura que vai nos parar, porque a igreja permanecerá. Ela continuará atuante. Mas como uma igreja atuante, nós precisamos ser vibrantes e excelentes em tudo o quanto nós fazemos. Se vamos servir com excelência. Vamos fazer com excelência. Se vamos prestar uma solidariedade ao município, vamos fazer isso com excelência. Eu uma vez vi pastor Luiz Hermínio dizendo que em Itajaí, durante algum tempo, a prefeitura procurou aquela igreja para saber se eles gostariam que a prefeitura ajudasse eles em alguma coisa. E com muita alegria o pastor virou para ele, para o prefeito, e disse: prefeito, graças a Deus não estamos precisando de nada, mas já que o senhor me fez a proposta aqui, eu quero te fazer uma contraproposta. Se a prefeitura precisar da gente, pode contar conosco. Se vocês precisarem de alguma ajuda aí, pode contar conosco. Para pintar os muros da cidade, para varrer a cidade, para limpar. Conte conosco, porque a igreja está aqui para servir. Então esta igreja, enquanto organização, ela precisa ser exemplo. O texto de Hebreus vai dizer isso, que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, irmãos. Isso é muito sério, porque o nosso testemunho de vida fala antes das nossas palavras. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Durante algum tempo a gente até pensa, de forma equivocada em descumprir algumas coisas, mas quando a gente para pensar e entende o propósito da igreja, a gente percebe que esses embates não valem a pena. Nós precisamos ser exemplo. Há muitas pessoas olhando para nós. Eles esperam a atitude da igreja. O que a igreja está fazendo? O que a igreja vai fazer? E isso é provado socialmente, que a última esfera a quem eles recorrem quando não há mais solução para nada é a igreja. E isso é uma verdade, queridos. Isso acontece contigo lá no teu dia a dia. Quando alguém cai endemoniado lá, apesar que hoje em dia eu quase não tenho visto mais. Eu não sei se os demônios estão de férias, ou se o povo já está liberto, mas eu quase não vejo mais. Ficar amiguinhos, É um negócio estranho. Tem um negócio estranho aí, Quando
Quando cai alguém endemoniado, a quem eles vão recorrer? Eles vão bater lá na sua casa, não é? Quando precisa orar por alguém, eles vão lá na sua casa. Quando você, eu particularmente, irmãos, nada contra quem pensa diferente, mas eu pelo menos, se tem uma coisa que me causa revolta, é eu ser convidado para um aniversário de 15 anos ou um casamento, e parece que eles esquecem que você está lá. Eu fui no aniversário de 15 anos uma vez, irmãos, que o funk estava rolando solto, e era só aqueles proibidão, né? E aí depois, na hora de fazer oração, aí lembraram que o pastor estava lá. Pensa numa oração com raiva, meu irmão, né? Aí chamam a gente para orar e fazem o pastor passar por essas armadilhas, irmãos. Misericórdia, né? Mas quando eles pedem, quando eles pensam ou estão passando por algum problema, eles recorrem ao pastor. E essa igreja, ela precisa ser exemplar. O pastor conta que, e hoje em dia, né, a gente tem, eu brinco lá na igreja dizendo que é um crivo para saber quem é crente hoje. Se você quer saber quem é crente na tua igreja, verifique se ele paga a conta de luz dele, meu amigo, né? Porque se ele paga a conta de luz dele, ele é crente, meu amigo. Não é verdade? Porque hoje, com o valor da energia elétrica, só a misericórdia. Um pastor amigo meu falou, cara, eu estou até pensando em tirar gato da categoria de pecado, cara. Falei, que isso, rapaz? Ele falou, tá muito caro, a conta de luz está muito cara. Então, se tu quer saber se um cabra é crente na tua igreja, vê se ele paga a conta de luz dele, né? Porque hoje em dia é só misericórdia para tu saber quem é crente. O pastor conta que um dia, ele com o carro, com a família, aí parou num sinal, aí saltaram alguns homens do carro, falou, perdeu, irmão, perdeu. Aí correu na porta do carona, falou, parceiro, perdeu. Ele levantou as mãos e falou, calma, meu amigo, a gente não vai reagir não, pode levar o carro. Aí o bandido olhou para o painel e viu uma Bíblia. Falou, você é crente? Ele falou, sou pastor. Ele falou, também sou, paz do Senhor, meu irmão. Aí ele falou, meu amigo, seguinte, a gente vai levar teu carro, tá ligado? Com uma transação aí, e a gente vai deixar teu carro no estacionamento do mercado amanhã, tal hora. Aí ele falou, rapaz, tal hora o carro estava lá, crente de palavra, meu irmão. Estava lá. Quem dera se tu fosse sempre assaltado por um crente, né, meu? Do jeito que o negócio tá, agora a gente fica até desconfiado, né? As pessoas vão perdendo o respeito, cara, né? Igual uma vez na menina falou, pastor, o senhor tá gordo. Eu falei, tu continua feio, o tribufu. Falei, eu tô gordo, mas posso emagrecer. E tu que é feia, né? Não tem jeito, meu, porque o Ivo Pitangui já morreu, né? Então, acabou, meu. Nada contra os gordinhos, tá, irmão? Os gordinhos ainda vão dominar o mundo, né? Assim isso. Apesar que hoje esse politicamente correto, chato, né, meu? Ninguém pode, só o gordo só pode zoar o gordo, né? Bobeira isso. E o cara falou, tu não se ofende não de chamarem de negão? Eu falei, tá maluco, não é o que eu sou, né? O pastor Nilton falou, a igreja preta aqui, eis aqui. Eu fui tomar a vacina, né? A menina falou, você tem idade? Eu falei, não é comorbidade. Ela falou, cadê o documento? Eu falei, lá, comorbidade sou idiota, né? Eu falei, tá aqui, meu amigo. Precisa de documento. Que documento, rapaz? Ou tu tá vendo uma coisa que eu não tô vendo, né? Tá vendo pela fé, glória a Deus, meu amigo, né? Como organização, ela também deve ser solidária. Uma igreja que serve e discerne bem o seu tempo. E os irmãos fizeram isso com maestria. Porque o que vocês fizeram chegou longe, irmãos. Essa igreja serviu. Enquanto o pico da pandemia, essa igreja estava indo para os hospitais, estavam indo para as praças, pregar a palavra de Deus, levar esperança. Então nós não podemos perder essa frente, porque ela vai nos possibilitar ganhar muitas vidas para Jesus. É a igreja, na sua essência, trabalhando de forma clara, objetiva, fiel, cumprindo a missão. E disso nós não podemos abrir mão. A igreja está aqui para servir. Quando ninguém mais puder resolver, é aqui, meu irmão, é através do Senhor que eles irão ter a solução para os seus problemas. Deus não irá parar de atuar. Ele se move através da sua igreja, através do seu povo. Ele é poderoso e fiel, e nada pode mudar isso.
Se nós não podemos servir, se uma igreja que não serve para nada, meu irmão. Nós estamos aqui para atuar, para sermos atuantes, não é conforme eu penso. Não são as nossas particularidades que devem definir a nossa missão, mas o propósito, o alvo. Uma igreja multigeracional, uma igreja que se move, uma igreja que se desenvolve no meio da sociedade com excelência. Por que para servir a gente tem que servir com o pior? Eu já acabei com muito ato social lá na igreja, por quê? Porque era feito de maneira errada. Alguém falava assim, a gente precisa doar roupa para as pessoas de rua. E aí o povo doava um monte de camisa, de calça rasgada. Eu falei, para que isso aqui? Não, é para doar. Eu falei, o que não serve para você, não serve para o teu irmão. Você não vai dar para os outros coisas que não presta. Você não vai dar coisas quebradas, rasgadas. Eles podem estar na rua, mas eles têm dignidade, são pessoas, são seres humanos. Então vamos servir com excelência, vamos dar o melhor para eles. Porque não é bom quando chega o Natal, a gente não tem uma mesa farta na nossa casa. A gente não compartilha com os amigos as nossas guloseimas. Por que não fazer uma mesa de excelência para esse povo que está na rua? Que talvez nunca tenha passado um Natal. Uma menina, uma amiga nossa lá de Nilópolis, pensa numa menina bonita. Essa menina era uma modelo, era uma das garotas mais lindas de Nilópolis. Um dia se envolveu com um menino, com um rapaz, esse rapaz levou ela para as drogas. Por fim, essa menina terminou viciada em crack. E um dia, transitando como um zumbi, né, quem aqui assistiu ou assiste a série The Walking Dead, sabe mais ou menos do que eu estou falando. E ela olhou para dentro de uma lanchonete, estávamos 2 amigos e eu. E ela falou, pastores, a paz do Senhor. Eu falei, Juliana, paz, tudo bem? Como é que você está? Ela, não estou bem não, pastor. Eu falei, você quer comer? Está com fome? Entra aí. Ela falou, não, pastor, meu problema não é comida não, comida até as pessoas me dão. Eu falei, mas qual o seu problema? Ela falou, o problema é que eu estou aqui conversando com vocês, e vocês são as pessoas mais próximas que eu converso, talvez na semana. O problema é que quando vocês saírem daqui e forem embora, eu não sei nem para onde eu vou, pastor. Eu não tenho rumo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho um amigo, eu não tenho uma amiga, eu não tenho ninguém. Minha família me abandonou. E por conta de mim, por causa dos meus erros, eles não suportaram, ninguém suporta mais, eu não tenho mais ninguém. E passado algumas semanas, aquela jovem foi assassinada. Se envolveu num roubo com um menino, e a pessoa que foi roubada se vingou, deu um tiro na cabeça dela. Aquela menina foi enterrada como indigente, um caixão de papelão, e não tinha ninguém da família, a não ser o pai. Foi o único que teve coragem de ir. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a igreja, o propósito da igreja é pregar a salvação de Cristo para essas pessoas, irmãos. Saber que há solução para essas vidas, por maior que seja o problema. Eu não conheço nenhum outro método que seja tão eficaz para a regeneração de vidas quanto Cristo, quanto a salvação de Cristo através da pregação do seu povo, da sua igreja. Então não cesse de pregar, não cesse de falar do amor de Deus, não cesse de falar da transformação que Cristo pode fazer através da nossa vida. Os irmãos que aqui estão, muitos seminaristas que daqui a alguns anos estarão à frente da igreja, coloque no seu coração o propósito de ser um pastor excelente, de ser alguém excelente, de levar a igreja em que o Senhor te dará para pastorear a um nível que ela nunca esteve até então. Porque o propósito do ministério não é cabide de emprego. O propósito do ministério não é porque alguém falou que você é legal. O propósito do ministério é a pregação da palavra de Deus. É salvar vidas. Primeira coisa que você precisa ter enquanto igreja orgânica, você precisa ter amor por vidas. Você precisa amar pessoas, irmãos. Você precisa amar pessoas. Eu tenho colegas de ministérios que não gostam de receber pessoas na sua casa. Eu não consigo entender isso. Eu falo assim, meu amigo, se você não gosta de trabalhar com pessoas, como é que você é pastor, cara? Se você não gosta de se relacionar, como é que você é pastor? Se você é uma pessoa cheia de restrições, cheio de ressalvas, como é que você vai pastorear? Porque Deus vai te colocar
para lidar com pessoas que você jamais imaginou na tua vida, mas não é na tua força, é na força do Espírito Santo. É Deus quem nos capacita, meu amigo. Mas uma coisa que é seu, uma coisa que é sua, e ninguém vai te dar, é amor pelas vidas. Você precisa amar pessoas. E diga-se de passagem, não existe igreja perfeita. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, nem entre nela, senão você vai estragá-la. O dia que eu encontrar uma igreja perfeita, eu nem entro nela, meu, senão eu vou estragar ela. Porque não tem igreja perfeita. Ok? Então partimos desse pressuposto. Igreja como organismo. Como organismo, a igreja de Deus é o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios 12, 23. Místico em grego é mystikos, que significa o que diz respeito à vida espiritual, misterioso, sobrenatural. São características da igreja enquanto organismo. É uma igreja que atua no campo espiritual. E melhor do que a igreja do Senhor, ninguém, para transicionar nesse campo espiritual, metafísico. Pastor que não tem fé, o obreiro que não tem fé, ele está sujeito a ter um trabalho medíocre. Porque a igreja, ela é atuante no campo espiritual. Irmãos, quantas coisas que já aconteceram no meio dos nossos cultos, no meio do povo de Deus, quando se reuniu, que nós não temos como explicar, nós não sabemos como explicar. É Deus. E em qual outro lugar você vai ver isso? Em lugar nenhum. A igreja enquanto organismo é uma igreja viva, é uma igreja atuante, é uma igreja pujante. É uma igreja disposta a romper, a vencer todos os desafios, todas as barreiras que se levantarem contra ela. Como organismo, a igreja de Deus é espiritual, invisível e universal. Compõe-se de crentes regenerados, tirados do mundo para a sujeição completa a Cristo. A igreja, como organismo, é única. Eu acabei de falar aqui, não há outra. Não há outra igreja. Essa tarefa foi entregue nas nossas mãos para serem realizadas. Os anjos queriam fazê-lo. Mas o Senhor entregou a nós a responsabilidade de pregar a palavra do reino. É totalmente, plenamente indivisível e universal. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo em Cristo. Então nós fazemos parte de um todo. Nós somos corpo de Cristo. Cada um tem a sua função dentro do reino. Não procure aquilo que as pessoas estão procurando, porque são os ministérios que se mais procuram na igreja. Trabalhe naquilo que você foi chamado para fazer. E não importa o que você faça, se você fizer com excelência, é tão importante quanto quem faz as outras coisas. Nós somos como um relógio, meu amigo. Existe ali o ponteiro de segundo, o de minuto e o de hora. E todos eles trabalham em conjunto. Há um mecanismo dentro do relógio que não é visto, não é? O que faz toda a engrenagem se movimentar, a bateria também não é visível. Mas eles trabalham de maneira uniforme, trabalham em conjunto para que a função, para que o propósito seja desenvolvido. Cada um dos irmãos que aqui estão são parte integrante desse mecanismo, que precisa funcionar bem. A Bíblia vai dizer isso, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sempre abundantes no reino. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Não é o irmão que está fazendo, não é a irmã que vai fazer, não é o pastor que vai fazer, somos nós, irmãos. Se não houver consenso, se não houver unidade na igreja, nada avança. Nada avança. Não é o meu propósito. Não é o seu propósito, é o propósito do reino. Isso precisa ficar bem claro para nós. É necessariamente viva. Sardes, Apocalipse 3:1, Sardes tinha fama de que estava viva, mas estava morta. E a pior coisa é quando você não consegue fazer uma leitura de si mesmo. Quando a gente não consegue discernir o nosso tempo. A Bíblia vai dizer que os filhos de Issacar eram homens conhecedores
do tempo e dos segredos da areia da praia do mar. Homens que olhavam para o tempo e sabiam discernir. Um dom tão importante para a igreja, o dom de discernimento do Espírito, buscado por muito poucos. A Bíblia diz: buscai diligentemente todos os dons, mas principalmente de profecia, porque aquele que profetiza não fala a si mesmo, não fala ao homem, fala à igreja. Nós precisamos também buscar o discernimento, precisamos entender o que Deus está fazendo nesse tempo. A igreja precisa ser atual. A igreja precisa estar passando por um constante processo de atualização. Eu vejo gente brigando por muito pouco, gente brigando por causa de luz de igreja. Foi falado aqui por causa de parede. De uma irmã falou comigo: pastor, eu estou incomodado. Eu falei: o que aconteceu, irmã? Ela falou: esse negócio de apagar a luz aí, sabe, isso aqui está parecendo uma boate. Eu falei: irmã, eu não sei se é parecido com uma boate, porque tem muito tempo que eu não entro numa. Agora, se o fato de se apagar uma luz da igreja é o suficiente para a irmã entender isso aqui como uma boate, seu critério para avaliação está muito ruim. Está muito ruim, porque não é uma luz que nos define. Não é uma cor de parede que nos define. O que nos define é a graça de Deus e o propósito do reino dos nossos corações. Uma igreja apaixonada e vibrante. Uma igreja que se envolve. E uma igreja que não consegue se discernir, irmãos, ela está seriamente comprometida. Marcos capítulo 11, versículo 14, a Bíblia conta a história, que Jesus, ao entrar em Betânia, avistou de longe uma figueira que estava repleta de folhas, e ao se aproximar dela, ele percebe que ela não tinha nada a não ser folhas. Então ele a amaldiçoa e nunca mais nasce fruto ali. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui estudar um pouco sobre figueira, e eu descobri que há cerca de 775 tipos de figueira no mundo, e que a figueira tem uma particularidade diferente de todas as árvores. Todas as árvores dão as folhas antes dos frutos, não é verdade? Eu já tive árvore frutífera na minha casa, mas a figueira é a única árvore no mundo que dá o fruto antes das folhas. Então, quando o Senhor à vista de longe vê que ela está repleta de folhas, ele imaginou o quê? Que tinha fruto lá. E quando ele chega próximo, perto dela, ele repara que não tem nada. Porque pior do que não ter nada é aparentar algo que nunca teve. Ele olha para ela e não percebe nada, meu irmão. E tem gente assim, andando como figueira, cheia de folhas, mas não tem fruto. Quanta gente andando com um tanque vazio, andando na reserva há muito tempo. O Espírito Santo de Deus está dizendo: você está caminhando com o tanque vazio. Se Deus, irmãos, não conseguir mover, ninguém mais vai fazer. Se você não for sensível à voz do Espírito Santo, nada vai acontecer na tua vida. Tem seminaristas aqui, amém? Levante a mão aqui. Quem é seminarista? Meu irmão, seja o melhor seminarista que aquele seminário já teve. Aproveite cada oportunidade do culto de capela. Eu me lembro que na época que fazia seminário, o culto de capela era um momento para avaliar os pregadores. Eu nunca me preocupei com as notas que estavam sendo dadas ali, porque para mim a capela era o culto em que eu podia participar como seminarista. Porque naquela época era de segunda a sexta, era o período que eu estava, eu não tinha como ir ao culto dia de semana. Aquele ali era o meu culto, meu irmão. Então eu não entendi aquilo como uma avaliação, mas como uma revelação de Deus. Eu falava para Deus: Deus, meus amigos seminaristas precisam ouvir a tua voz. Que eu seja um canal do teu agir, do teu fluir para a vida deles. Não me deixa ser mecânico, retórico. Não me deixa ficar preso numa dinâmica de retórica, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Então saia daqui desse dia, meu irmão, cheio da autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja uma igreja orgânica, uma igreja viva. Bata no peito e diga: eu cumpro o propósito do meu Senhor. Eu fui chamado por Deus para fazer a diferença. A igreja como organismo é indestrutível. Deixa eu dizer para você, a igreja é indestrutível.
Você acha que é um decreto federal que vai parar a igreja, meu irmão? Constantino tentou isso. Os impérios que passaram pelo mundo tentaram isso. Todos os opositores da igreja tentaram isso. Nenhum deles prevaleceu. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi um decreto feito pelo homem, foi o próprio Deus que disse que ninguém iria destruir a igreja. Só que antes de ouvir essa palavra, você precisa entender quem Ele é na tua vida. Porque antes de falar isso, Ele fez uma pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és Elias, ou João Batista, um dos profetas. Ele disse: e vocês? Aí Pedro toma a palavra e diz: Atauá Mashiach, Ben Elohim Raim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. A ti te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E detalhe, quando Jesus diz isso, Ele está diante de um templo esculpido na pedra, ao Deus chamado Pan, daí deriva-se a palavra pânico. Ele está diante de um templo pagão, e Ele vai fazer essa pergunta: falível, e eles pregam a infalibilidade do Papa. Pedro vivia sendo repreendido. Em Lucas 22, 32, Jesus diz para Pedro: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro era discípulo e nem convertido era, meu amigo. Andava com Jesus e nem convertido era. O bicho era turrão. Lá no Monte Caveira, né, lá no Calvário, ou melhor, quando Jesus foi preso, eles vêm para pregar a Jesus, né? Pedro saca 2 espadas. Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado. Era 40 da época, né? O bicho andava armado, meu irmão. Era crente e andava armado. Como é que você entende um negócio desse, Coelho? Fala para mim. Estava portando um pica-pauzinho, né? De humilde. Falou: se entrar, vai tomar, irmão. Não é? E ele pensou que podia defender Jesus com uma espada. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, não é nada disso, Pedro, tu não entendeu nada. Não sabe que eu poderia orar ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Eles pregam que o Papa são detentores de fortuna. Em 1992, segundo o clérigo José Maria dos Anjos, o Vaticano dispõe de um balanço ativo financeiro de 2 bilhões de dólares. E Pedro era pobre, meu irmão. Não tinha nem dinheiro para pagar o imposto. Jesus falou: vai lá, tira da boca do peixe uma pérola e paga os impostos, né? E por fim, os papas são celibatários. E Pedro era casado porque Jesus curou a sogra de Pedro. Alguns dizem que foi o único erro, né, durante a trajetória. Não é? Estou brincando, irmãos. E aí esse era o Pedro, meu irmão. Aí ele termina dizendo o seguinte: eu hoje te entrego as chaves dos céus. E o que tu ligares na terra estará ligado nos céus. O que desligares da terra estará desligado nos céus. Pastor Pedro tinha o poder de colocar quem ele queria no céu. Não é nada disso, meu irmão. Essa expressão em hebraico é chamada halahá. O que é halahá? É a arte de legislar sobre o povo. Porque lá em Atos, capítulo 15, havia um embate lá sobre os novos convertidos. O que iam fazer com eles? Iam torná-los judeus? Aí Paulo toma a palavra e diz: não precisa torná-los judeus. Vamos sintetizar. Pegaram as leis mosaicas e sintetizaram em 4. Abster-se da carne sufocada, do sangue, da promiscuidade sexual e da idolatria. Isso é halahá, meu. É legislar sobre o povo. Por quê? Porque quando eu entendo quem Deus é na minha vida, eu entendo o propósito. E Deus descortina tudo para abençoar a minha vida. Seja uma igreja orgânica, seja uma igreja organização também, mas sobretudo não perca a tua essência de igreja, organismo de Cristo, de corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você.
sei que você tem chamado de Deus, irmãos. Estou orando aqui por pessoas que foram chamadas por Deus. Hoje é manhã, hoje é dia de Deus renovar o teu chamado. Talvez você tenha entrado aqui desiludido. Talvez você tenha entrado aqui decepcionado. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te fazer alguém melhor nesse dia. O que é isso aqui? O que é isso aqui, irmãos? Uma nota de 20. Quem quer esses 20 aqui? Levanta a mão. Quem falou eu? Alguém falou eu primeiro. Você falou? Vem. Tu quer essa nota mesmo? Tem certeza? E agora? Quer ela? Aguenta? Me aguentas? Aqui? Tu ainda quer? Tem certeza? Tu ainda quer? Tem certeza? Abre ela aí. Por que você quer ela? Amém. Irmãos, igreja orgânica é entender que mesmo amassado, moído, desfigurado, as pessoas chegam aqui e são transformadas pelo poder de Deus. E não importa como elas chegaram, elas continuam tendo valor. E sempre vão ter, irmãos. Deus abençoe, pode ficar. É teu, pode ficar. Feche seus olhos, coloque as mãos aí no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos teus filhos, ó Deus. Senhor, há servos e servas tuas aqui, que compõem, ó Deus, uma igreja como organização, mas também uma igreja orgânica, uma igreja como organismo vivo. Ó Pai, em nome de Jesus, continua preservando o propósito em nosso coração. Nos faz entender, Deus, que nada nem ninguém poderá parar a tua igreja. Ó Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá? Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso te enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ô Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguém chegou aqui desanimado, ó Deus, triste, abatido, renova eles. Senhor, renova os dons espirituais, renova a tua presença, cobre com teu Espírito Santo, Deus. Sopra, Deus. Oh, recalabachu que basta. Isso, Deus. Isso, Deus. Oh, Senhor, esse seminarista que entrou aqui desanimado, pensando em desistir, esta irmã, ó Deus, que pensa em desistir, renova ele, Deus. Te enxerga e entender